família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé. Quero cumprimentar você que nos acompanha e dizer que hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o tema da família. E nesta preocupação da igreja com a família, neste cuidado da igreja com a família, nós vamos trazer aqui alguns pontos de reflexão importantíssimos para a vida do nosso povo dentro da igreja e também procurar tirar algumas dúvidas que o povo tem em relação à vida da igreja, ao matrimônio, ao divórcio e todas essas realidades da vida em família. Está conosco hoje o Padre Joaquim, do Tribunal Eclesiástico da nossa Arquidiocese. Padre, fala um pouquinho de você para nós. Quem é o Padre Joaquim, para que as pessoas possam identificá-lo melhor? Eu sou o Padre Joaquim Almeida, justamente para distinguir do Padre Joaquim Maria, que esteve em Mirabela há muito tempo. Eu sou natural de Brasília de Minas. Entrei para o seminário aqui em Montes Claros em 86, fazendo seminário ainda menor, estudando no Colégio São Norberto. Depois fui para filosofia no Rio de Janeiro, também teologia, e retornei para os trabalhos e a ordenação em 83. Estou fazendo agora 20 anos em dezembro de sacerdócio. Já passei por vários lugares na Arquidiocese, a primeira paróquia é Jequitaí, depois Ubaí, e depois Francisco Sá, e depois retornei ao Rio de Janeiro para o mestrado, justamente no Direito Canônico. E fiquei lá por 3 anos e meio trabalhando, depois voltei com a criação da Diocese de Janaúba. Trabalhei lá em Jaíba, no Seminário Propedêutico, e ainda era seminário menor, e atendendo lá Matias Cardoso, depois para Janaúba, criamos a Pró-Paróquia Santo Afonso, aí continuando prosseguimento ao seminário, só que já era propedêutico, né? Depois de 5 anos de trabalho, eu retornei para um estágio no Rio de Janeiro, no tribunal. Depois voltei aqui e acabei assumindo o tribunal já quase 7, 8 anos, nem lembro mais, já tanto trabalho, tanta correria, nem me lembro mais. Com isso, fiquei trabalhando na catedral com o Padre Dorival e hoje eu sou pároco da paróquia Divino Espírito Santo no Planalto. Estou lá há quase 3 anos.
Sim. Padre, fala um pouco para nós da sua vocação, como se deu aí os inícios da sua experiência como sacerdote. Do tempo da vocação, acho que é inerente à minha vida. Eu nasci para ser padre. Desde criança, eu já, quando ia às missas na minha comunidade, mais na minha comunidade mesmo não tinha, mas próximo à minha comunidade, meus pais levavam e a gente, quando chegava o fim de semana que não tinha missa para ir, a gente botava as criançadas que iam lá em casa e ficava dizendo que estava celebrando missa para elas. E aí foi surgindo assim, a vocação foi se desenvolvendo a partir desse ver o padre celebrar, e ele celebrava num palanque, porque naquela época não tinha igreja direito, ainda estava construindo, e aí ele botava um palanque na frente da igreja e celebrava. Então eu ficava também no lugar mais alto lá em casa e estava dizendo que estava celebrando missa para as crianças, botava ela lá embaixo. E aí foi amadurecendo aos poucos, né? Aí teve o acompanhamento de alguns padres importantes, né? Como reitor na época, era o padre Silvestre na época, né? E aí foi desenvolvendo, a gente foi amadurecendo, foi cultivando até chegar à ordenação e o exercício do ministério. Muito bom. Padre, como eu já disse, nós trabalharemos um pouco hoje a dimensão do matrimônio, da família. E dentro da igreja existe o tribunal eclesiástico e a família, a realidade do matrimônio está intimamente ligada ao tribunal eclesiástico. Só que quando se fala de tribunal eclesiástico, as pessoas não têm muita compreensão. Parece que é uma realidade da igreja meio desconhecida ao povo. O senhor poderia falar um pouco para nós do tribunal eclesiástico? Para falar do tribunal eclesiástico, eu vou recorrer ao segundo livro de cabeça do canonista, que ao lado tem a Bíblia, né, a Palavra de Deus, a Sagrada Escritura, e do outro tem o Código de Direito Canônico, né? E eu tenho que primeiro falar o que é o matrimônio, para falar das consequências prós e contra, o que nós enfrentamos para falar do tribunal. Né? No cânone 1055 do Código de Direito Canônico, nós lemos que o que é o matrimônio? Não é? O matrimônio, no primeiro parágrafo, o pacto matrimonial pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole. Entre batizados foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Então, isso é o matrimônio. Então, é um pacto matrimonial entre o homem e a mulher, formando uma comunhão de vida, né? Que visa nas suas finalidades, nas suas consequências. A educação, do bem-estar dos cônjuges, na educação dos filhos, né? Formando verdadeiramente esse consórcio para a vida toda. Agora, daí então nós temos que o matrimônio sendo uma comunhão de vida que entre pessoas hábeis, e aí agora que vem a questão, e quem são hábeis ao matrimônio? A princípio quem pode contrair matrimônio? Quem não é casado. Agora, para casar, quem é que pode casar? Aí tem algumas condições, aí são postas algumas condições, por exemplo, uma pessoa que não tem lucidez perfeita, né? Ele sabe distinguir o certo do errado, tem maturidade para assumir uma vida a dois, matrimônio. Às vezes as pessoas não têm condições, todos gostariam, porque ninguém pode prometer aquilo que não tem, né? Então, se ela não tem, ela não pode contrair matrimônio, né? Então, aí por isso é que vai entrar o tribunal. O tribunal, ele entra não é para dizer assumir as coisas, para resolver as coisas, só as coisas erradas, né? O direito canônico, ele vem favorecer os direitos e os deveres das pessoas. Agora, é claro que aquilo que desandou precisa ser resolvido. Aí é que sobra o pepino para o canonista, né? Então vamos resolver. As pessoas dizem, padre, meu casamento não deu certo. Mas isso até chegar ao tribunal, já diz para o pároco, né?
conversou lá com o pároco teve um colóquio com esse casal, ou com a parte que se sentiu lesada no compromisso que ela assumiu, não é? Então, o que eu posso fazer? E agora? Qual é a minha solução? Você encontra na pastoral uma família que está lá ajudando você. De repente, quando você vê esse casal já separou. E aí, o que vai fazer? O que a igreja pode fazer para ajudar uma família? Então, primeiro, vai ter um colóquio com o pároco, vai ter uma conversa, não é? E aí o padre já estudou direito canônico, mesmo que não seja um mestre ou um doutor nessa área, mas tem uma noção que isso é passada no seminário. Então, vai conversar, vai pedir orientação lá, dados, informações da vida dos dois, né? Porque às vezes a pessoa não se deu conta de alguma lacuna que era importante e que a pessoa foi dar conta depois na convivência. E aí é que a gente vai, como dizer, esmiuçar isso, né? Quer dizer, pesquisar, estudar. O que o tribunal faz é justamente isso. Olha, padre, meu casamento não deu certo, então lá o pároco vai encaminhar para o tribunal. Falei, ó, procura o padre lá no tribunal, nós temos os padres lá para atender, não sou só eu que atendo, embora eu vou dar a última martelada para ver se tem condições ou não de aceitar essa carta da pessoa. Mas tem outros, né, em horários específicos que vai poder dizer, olha, isso aqui tem fundamento, aquele não tem fundamento, que o pároco lá não necessariamente é obrigado a saber se tem fundamento ou não. Ele vai ter uma noção. Agora, chega lá, a gente vai definir, você pode entrar, você não pode entrar com o seu processo, porque ele não tem fundamento para um estudo, não é? Porque às vezes a pessoa vai gastar tempo, gastar dinheiro, porque tem o seu preço também, e não vai conseguir o ideal dela, que é o objetivo, que seria a nulidade, porque a igreja não anula um casamento. Uma vez o casamento válido, ele vai ser válido. É o que nós chamamos de rato e consumado. Então o casamento é selado, direito, não tem como aí uma separação por determinados motivos, não vai dar uma nulidade. Então o casamento é válido. E nós dizemos sempre, e que de fato o matrimônio goza em favor do direito. Então, e não é o contrário. Né? Senão dizer que todo casamento é nulo. Não é. Todo casamento é válido, né? Até que se prova o contrário. Então aí, dentro desse colóquio, a gente vai abrir. Pode ser que a gente também acolha um processo para julgar, para estudo, e a conclusão pode ser de casamento válido e não nulo, né? Não pode ser declarado nulo. Declarar nulo é aquilo que você chegou de uma conclusão dizendo esse casamento é nulo, por isso, por isso, por isso. Agora, se você diz, esse casamento é válido, então ele é válido, pronto. Então... Isso é muito interessante, Padre Joaquim, porque a gente lá na base, como o senhor falou, só lida com essas questões mais jurídicas dentro do Código de Direito Canônico, no Tribunal Eclesiástico, que existe não só para as questões ali do matrimônio e os rompimentos que existem, mas para outras questões da igreja. E o senhor tocou num assunto muito interessante, que é essa realidade da nulidade, né? A gente lá na base, a gente lá na linha de frente, lá nas paróquias, no contato com o povo, a gente percebe muito que as pessoas, quando elas chegam aos seus limites no relacionamento e às vezes publicam a sua indisposição para continuar na convivência, no matrimônio, elas logo procuram a igreja, logo procuram um padre. E elas vêm com uma ideia muitas vezes distorcida. Elas querem anular o casamento. Então, existe muito na ideia do povo que é possível anular o casamento se for feito um estudo no tribunal da igreja. E aí o senhor fala assim que não, que na verdade não existe casamento, não existe anulação de casamento. O que pode haver com o tempo é a constatação de toda uma realidade que leva a igreja a declarar que aquele casamento nunca existiu, né? Exatamente, porque veja bem, a pessoa, ela sempre foi, por exemplo, o casamento é também entre um homem e uma mulher, né? Entre um homem e uma mulher. Uma finalidade da procriação e a educação da prole, né? Inclusive hoje na aula, no seminário, a gente estava falando sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa que contrai matrimônio, por exemplo, mas que todo ato sexual dela
é sempre com um preservativo, por exemplo. Então, esse casamento, se dissolver, nunca tendo nenhum ato sem um preservativo, por exemplo, esse casamento pode ser declarado nulo se as partes assim o quiserem. Mas não é só querer. Mas às vezes descobrem algo nisso aí, de imaturidade da outra parte, tudo. Esse casamento poderia ser declarado nulo. Porque fere a finalidade do matrimônio, que é a procriação. Está impedido a procriação. Não é? Então veja que está havendo consumação. Exato, não houve a consumação. Não é? A consumação do ato é justamente o ato sexual, conjugal, feito de modo humano, com a finalidade de procriação. Interessante que o senhor falando aí, a gente está entrando num assunto bem delicado, que é a realidade da camisinha, né? E a gente vê que dentro do matrimônio, a postura da igreja em relação à camisinha, eu sempre vejo isso, eu sempre procuro dizer para o povo, na verdade não é que a igreja é atrasada e não quer acompanhar a realidade. É porque a igreja acredita no relacionamento de amor autêntico, verdadeiro, e aí existe o princípio da fidelidade no matrimônio, existe o princípio do amor e do cuidado para com a família, e esta fidelidade que liga o casal, os cônjuges, a Deus nosso Senhor, e nesta fidelidade a Deus. E onde há fidelidade não há espaço para insegurança, por isso não há espaço para a camisinha. Eu sei que o assunto é bem delicado e acredito que abriria espaço para desenvolvermos reflexões maiores ainda, mas eu sempre pego nesta dimensão, sabe? Talvez nós não vamos, talvez aqui um pouco hoje, né, falar, talvez uma outra ocasião, falar dos métodos aí, tal. Mas só para afirmar justamente que quando existe uma falha fundante, né, por exemplo, às vezes a pessoa vai se casar e diz assim, eu estou casando com o José porque o José é médico. E aí você descobre que o José, que era médico, não é médico. Ele falsificou um diploma de medicina. Então, esse casamento é nulo. Para alguma pessoa, poderia ser um varredor de rua, que tem a sua dignidade, poderia ser um dentista, etc. Mas não é advogado, não é médico, por exemplo, não é médico que ela sonhava. Então, isso é uma característica posta. Essa característica pode ser posta. Se uma vez posta, se a pessoa não cumpriu, o casamento é nulo. Por quê? A pessoa agiu de forma dolosa. Má fé. Então, faltou com a verdade. Então, o que o tribunal ele vai buscar é justamente isso. Quando se descobre, aí, por exemplo, quando a gente vai fazer um capítulo de nulidade, por exemplo, de um cânone que nós temos, que fala da imaturidade, que é o 1095, inciso 2º, ele vai tratar justamente disso. Né? Ninguém pode prometer aquilo que não tem, ou aquilo que não pode. Então a pessoa não vai conseguir, não tem maturidade suficiente, não é que ela não queira, mas ela não tem condições, né, de prometer aquilo e de garantir aquilo. Se ela não tem de prometer, ela não vai te garantir. Então, como é que ela pode? Então eu vou conseguir um emprego, eu vou sustentar a minha casa, a minha família, vou construir minha família. Mas ela não dá conta disso. Ela não tem capacidade para isso. E ela mostra isso, já mostrava anteriormente, e ela continua mostrando isso na prática. Então, não é? Esse casamento é nulo por isso. Não é por isso. Porque ela não tem capacidade de prometer, e então não tem como cumprir. Aí... Padre Joaquim, o senhor colocou que o tribunal eclesiástico favorece muito na igreja para que os direitos dos cônjuges sejam respeitados, para que os direitos dos fiéis leigos sejam respeitados e os deveres também sejam levados em conta por cada cristão, né? E eu pude perceber que dentro da fala do senhor, o senhor colocou que essa dimensão do matrimônio, né, que nós já sabemos que é de princípio bíblico, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas eu gostaria que você deixasse assim para nós, além do matrimônio, além das questões relacionadas ao matrimônio, o tribunal eclesiástico, ele aborda outras questões na igreja, e tem também um assunto que as pessoas ficam querendo compreender, como é que essa questão do sacerdote que abandona o seu ministério, que deixa o seu ministério, este assunto também é um assunto que precisa dos cuidados e das reflexões profundas do tribunal eclesiástico? É claro, isso poderia ser um papel, e é um papel específico no setor
administrativo, né, chamado processo administrativo do próprio bispo, né, que chama do ordinário de lugar. Mas ele, como aqui nós temos o tribunal, ele pode encarregar algum padre do tribunal, o vigário judicial, mas ele pode também escolher outros padres na própria diocese para montar esse processo. É claro que depois ele vai ter o parecer dele, em qualquer hipótese ele vai ter o parecer dele, dar o parecer dele. Mas então, como aqui já tem um tribunal, é mais fácil, porque todos nós somos delegados por ele, né, para fazer o trabalho no tribunal, então ele encaminha a gente. Então, por exemplo, quando um padre de qualquer nível de problemas, além dos processos matrimoniais, vem os problemas de ordem, né, de um presbítero, ou de uma freira, ou de um padre de congregação e tal, né? Tudo isso, esses processos chegam também para nós. Por exemplo, que o padre resolveu deixar o ministério, né? E aí tem várias causas, né? Por exemplo, ele quer constituir uma família, né? Então esse processo é montado aqui no tribunal, montado pelo bispo, né? Se monta o processo através de ouvir o padre, ouvir o padre, e depois, uma vez se esse padre já estava namorando, se já estava coabitando com a futura esposa que ele pretende, né? E daí você ouve os pais, ele vai ter que montar um rol de testemunhas. Podemos ouvir os pais, ouvir as pessoas mais próximas dele, podemos ouvir outros padres a respeito daquele padre, que nós temos o padre Samuel, né, que era o professor no seminário, uma pessoa muito boa, né, mas que resolveu constituir família. Então nós montamos o processo, ouvimos os pais, a família dele, as irmãs, outros padres, né? E como nós sabemos que ele não cometeu nenhum delito de ordem moral, de qualquer uma outra ordem, mas apenas era o desejo dele também, de que certamente na época que ordenou, talvez não tivesse a devida maturidade, né, para o discernimento naquele momento para se ordenar. Então montamos então o processo dele mas só que esse processo vai direto para Roma. Ele vai para a congregação do clero, mas aí vai-se então para o Papa, que vai, então só ele pode conceder essa licença para constituir uma família. Nós mandamos, ele estava na época com menos de 5 anos, ele havia deixado, né, o ministério, acho que ele não exerceu nem 5 anos, e aí a Santa Sé não aceitou o processo, devolveu o processo dele, dizendo que não ia conceder a licença, porque ele estava muito novo ainda e tinha exercido pouco tempo ainda de ministério. Então, que ele poderia ainda voltar, quem sabe, né? Mas nós sabemos que hoje ele não volta mais, né? Ele já está prestes a ser pai, né? Então, aí nós estamos aguardando um pouco, né? Deixando de molho um pouco o processo, que faz parte, né? E para que depois a gente possa estar de novo É interessante porque assim como o matrimônio é uma decisão para a vida e precisa ser muito bem pensado, o sacerdócio também é. Mas a gente vai perceber que dentro da igreja, tanto na constituição familiar como no Ministério da Ordem, vai haver pessoas que vão chegar à conclusão de que não era esse o rumo a ser tomado, e aí de fato entra o direito para ajudar nesse processo, né? Hoje está talvez mais em voga, a questão também da pedofilia no rol eclesiástico também. Então isso está muito em voga e tudo mais. Então todos esses casos também são tratados. Primeira coisa, quando se há suspeita ou alguma conversa a respeito de algum padre envolvido nesta área, também o bispo imediatamente faz parte do processo, ele suspende o padre do exercício, né? Há uma suspensão, retirada dele do ministério. Mas só que essa suspensão ela é temporária,
até fazer as devidas pesquisas, né? As devidas investigações. E, posto isso, é mandado também, aí vai fazendo uma investigação, vai procurando dados, testemunhas e tudo mais, e depois é que, se a coisa se certificar positivamente, você também vai ter que mandar para Roma. E se não, aí depois o padre vai voltar à sua vida normal, pode ter sido uma calúnia, uma difamação nessa área. Então é preciso fazer um estudo prévio, cuidadoso, para também você não expor as pessoas, né? Não expor ambas as partes envolvidas, salvaguardar a dignidade e o respeito das pessoas. Padre Joaquim, o assunto é riquíssimo e traz várias questões da vida da igreja. Como é bom poder falar um pouco mais sobre o direito canônico para você que nos acompanha em casa. Penso que noutra oportunidade nós abordaremos mais questões referentes ao direito canônico. O nosso intuito de convidá-lo para falar um pouco sobre esta realidade do matrimônio e o Tribunal Eclesiástico na Igreja, na verdade, trouxe também o nosso desejo de fazer a defesa do matrimônio. Fazer a defesa do matrimônio, dizer que o matrimônio é de instituição bíblica, né? Nós temos lá no Antigo Testamento Moisés concedendo o divórcio. Jesus vai falar que isso foi em consequência da dureza do coração do povo, né? Mas que todo aquele que abandona o seu cônjuge e parte para uma nova realidade, ele está rompendo com o compromisso feito com Deus e com a outra pessoa, e por isso precisa rever o seu caminho. A igreja está muito preocupada com a realidade do matrimônio e está de portas abertas para ajudar você, para ajudar a todas as pessoas que têm dificuldades nesta área. Agradeço ao Senhor pela presença, pela contribuição, pelas reflexões feitas. Que o Senhor, nosso Deus, abençoe e ilumine os caminhos do Senhor à frente do Tribunal Eclesiástico e em seu ministério, em sua paróquia. Ok, foi um prazer. O Tribunal Eclesiástico funciona na Praça Dr. Chaves, chamada também Praça da Matriz, número 52. Então, nós temos lá os secretários sempre à disposição. O telefone do Tribunal é 3221-1132 e qualquer pessoa que acha que o seu casamento não foi dissolvido, não tá legal, precisa de uma orientação, as pessoas primeiro procuram os seus párocos, né? E depois que as pessoas querem uma explicação, querem uma orientação maior, mais aprofundada, pode nos procurar no tribunal. Gostaria agora de deixar você com estas palavras de fé. A igreja está disposta a te ajudar no seu matrimônio, nos conflitos, nas dificuldades do dia a dia. Os sacerdotes nas paróquias estão à disposição para apoiá-los em seu matrimônio, para que com a oração, com a bênção de Deus e com a escuta da palavra, vocês perseverem cada dia mais nesse caminho de santificação que é a vida matrimonial, a vida em família. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, Momentos de Fé. O Senhor esteja convosco. E Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja o sonho das famílias do Brasil, os filhos qual rebentos de oliveira, alegrem os caminhos de seus pais e façam da família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil.